espírito sofria, tadinho. Porque aquele processo nós já sabemos quanto ele é cansativo, quanto ele é exaustivo, quanto ele é complicado para médium, que vai aprendendo com aquele processo mesmo. Não tem médium de corporação preparada. Cheguei, tudo bem? Estou prontinha para incorporar. Manda vir o que quiser. Não existe. Né? A médium de corporação, às vezes, ela está quietinha aqui, ó. Ela nem sabe que ela pode. E nós é que estamos mais estabilizados e preparados para saber que ela pode. Ela sente um monte de coisa, a vida dela é um problema atrás do outro. E ela chega na casa espírita trazendo isso. Leva algum tempo de pesquisa, a gente começa a perceber que ela é uma médium de corporação. 89% do tempo dela ela está sob influência dos espíritos e não está percebendo. Aí nós educamos, nós doutrinamos, nós evangelizamos e um dia ela se sente preparada para uma sessão de desobsessão e aí frouxa a casa. Aí ela vê o que é receber um espírito de verdade. E ajudá-lo, claro. Porque ela já está preparada para isso. Casa espírita que brinca, como receber espírito, senta aí. Isso não existe. Isso não é espiritismo. Está preparado? Agora senta. Você vai prestar um auxílio a um irmão. Segura que vai vir coisa forte aí. Vamos dar respaldo para ela aqui também. E não tem esse negócio de showzinho, né? Precisamos voltar lá atrás. Porque alguém trouxe isso na bagagem. Alguém trouxe isso na bagagem. Se outras filosofias exercitam essa função, e aí o Adalberto entende a minha postura, eu passo para vocês, eu era um bandista daquela primeira qualidade que vocês possam imaginar. Eu não entendia, não respeitava, que é horrível ser espírita e não respeitar a religiosidade dos outros. O que me aconteceu? Saí da casa de Cáritas nesse período complicado por causa da vida, tive que mudar de lugar, procuro um centro espírita para mim continuar os meus estudos e cair aonde? De paraquedas no NEC. Tem um bando aí. E agora? E no NEC aconteceu um problema, uma palavra certa não é problema, aconteceu um momento espiritual, né? E acho que o Adalberto já sabe, acho que o Rogério também já sabe como é que aconteceu a minha entrada no NEC. Vou falar para vocês entenderem, porque vocês poderiam dizer, mas por que você ficou então? E eu lhe respondo, naquela hora, se não acontece aquilo, eu não ficava não. Meu preconceito era muito grande. Eu não tinha a sensibilidade de parar para tentar entender. As outras religiões, como eu já disse aqui no início, eu participei de todas elas. Por que não entender a religiosidade de outras pessoas? Não estava sendo espírita em momento algum naquele momento. No NEC aconteceu o seguinte processo. Eu estou sentado como Dona Maria está, aqui. Fui com uma amiga minha que estava fazendo um tratamento médico espiritual na casa. E eu não tinha nada o que fazer ali. Mas eu adoro ler. Estava naquele momento de pesquisa e tem uma biblioteca muito grande lá no NEC. Muito farta, muito boa. Ela levou lá na casa para pegar livros. E na outra semana, isso na primeira semana, na segunda semana, no outro domingo, voltei para trocar o livro que eu já tinha pego e já tinha lido. Em uma semana eu comi um livro. Troquei o livro, estou lá esperando ela voltar do tratamento, sentada aqui, como vocês estão sentados, com uma exposição de internet também. Uma palestra estava sendo exposta lá no telão do NEC. Me veio um moleque, adultão, lá da sala do mentor da casa do NEC, que eu não sei quem que era. Eu não tinha naquele momento tido contato com ninguém. Eu tive contato com o Leon, que era o administrador da casa. Cumprimentos, tal, umas palavrinhas, mas nada. Não conhecia ninguém naquela casa, sabia de nada. E o rapazinho vem lá de dentro, lá do fundão. Oi, você que é o Davis? Olha, o doutor Romano falou para você passar essa palestra lá em cima agora. Eu, como sou cara de pau pra caramba, me levantei e fui. Primeiro, quem é esse doutor Romano? Não sei. Quem mandou, mas alguém me conhece ali dentro. Mandou, não dei meu nome, não preenchi ficha, não tirei foto, não conhecia ninguém ali dentro. Subi lá em cima, gente, olha, então tá o doutor Romano maluco aí, mandou subir aqui e falar uns negócios que vocês vão falar. Daí em diante eu sou diretor de estudos daquela casa. A primeira palestra foi muito boa, por sinal. Já conhecia, claro, o material, porque eu tinha estudado na casa de Cáritas, então eu já tinha um certo acesso ao material. Mas foi assim a minha entrada no NEC. Então não tem como desconfiar ou dizer, não era para mim estar lá. Era para mim estar lá, aguentando tudo que eu estou aguentando até agora. Que a parte de um bandismo da casa,
Para mim, hoje, eu me sinto beneficiado por saber, por conhecer. Repito, não frequento o trabalho, por minhas convicções, mas hoje não tem mais aquele sentimento não, de repulsa. Eu sou muito sincero no que eu falo. Hoje tem um carinho, um amor enorme pelo trabalho, porque eu sei o quanto ele ajuda pessoas necessitadas. E ajuda com a humildade. Então, voltando para o nosso raciocínio, se o médium de Umbanda precisa de toda aquela situação, hoje eu entendo por que essa mão aqui atrás, hoje eu entendo por que aquela dobra toda, né? Numa aula de mediunidade, se a gente tiver uma oportunidade, uma hora eu abordo esse assunto para vocês, é muito interessante entender isso, né? Aqui nós temos um chakra muito importante de energias localizado nesse ponto. Por que o médium direciona a mão aqui, a esse ponto? Tem todo um sentido nisso. Então não é uma situação simplesmente anímica que a gente fala do médium, né? Tem uma ligação. A entidade que está se incorporando, que está se aproximando desse médium, ela tem uma história. Ela quer contar essa história. Como nós, por exemplo, vocês contam passagens ruins da vida de vocês, quando vocês têm um primeiro contato com uma amiga que você gosta muito. Não, você vai contar uma passagem boa. Passagem ruim, deixa ela para depois você conta. Você quer conquistar alguém contando coisas negativas da sua vida? Não, você vai contar coisas importantes. Então, uma entidade de Umbanda, ela se manifesta com a imagem perispiritual mais importante que ela possa relembrar da sua história de espírito imortal. E aí eu vou precisar do Adalberto de novo. Assim que eu tiver a oportunidade. Na continuação aqui, o Humberto de Campos vai dar um esclarecimento sobre um pouco do material que ele fez. Na Pátria do Evangelho, começa a encarnar, ou a se aproximar da Pátria do Evangelho, primeiro criminosos. Você pensa que era português bonzinho que ia para lá. Ele fala de Dom João VI, ele adiantou um montão de coisa. Ele esqueceu que para aquele local eram enviados criminosos. Humberto Campos vai falar isso no livro. Vieram os índios, os puros. Criminosos, inclusive, criminosos condenados em Portugal, mas inocentes, que não haviam cometido o crime. Sede de justiça. Eu estou falando em evangelho. Sedentos pela justiça. Os puros de coração que vieram, que já estavam lá, os índios. E depois, e aí eu vou precisar achar essa passagem. Você rola aqui pra mim? Até eu ver se eu consigo achar. Vai rolando devagarinho, eu não sei exatamente aonde está. Mas ele vai falar. Aí pode parar. Aqui ele está falando, né? A busca amorosa de 3 raças tristes, que eu falei agora, né? Os sedentos pela justiça, que são os criminosos que não cometeram crimes, mas foram condenados em Portugal, os mansos, os puros de coração, que são os índios, e a outra raça, pode rolar, que deve estar em algum ponto por aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vai rolando bem rápido, vamos para o primeiro capítulo. Vamos entrar no primeiro capítulo do livro, que aí é Humberto de Campos explicando um pouco do livro, mas já vamos direto para o cara, vamos para Jesus. Aí vai embora. Por aqui, aí você já começa a dar uma paradinha. Mais para baixo. Aqui Jesus já está falando com ele, né? Do local onde ele quer arrumar para transportar ou transpassar a pata do Evangelho. Agora eu vou lá mais um pouquinho. Mais adiante. Senhor, esses pobres infelizes que procuram na grandeza material uma utilidade por seu mágico e irmão fazendo os sistemas dos continentes abandonados. Aqui ele está falando da velha Europa, né? Aquele comercialismo todo vindo da época ali, daquela época de 1500, etc. Né? Aquela disputa Espanha, Portugal, França, todo mundo querendo ser um maior que o outro, etc. Mas não é que eu quero, não. Eu quero um pouquinho mais. Aí
Jesus já está, ele já falou para ele, mestre, achei o lugar, tá? Eli, onde ficam essas terras, essas novas terras no encanto planetado, esse lugar é mais lá para o sul, mais um pouquinho para baixo. Viu como eu li rápido? Esse parágrafo que eu quero, pode levantar. Aqui, esse parágrafo. Aí é Jesus falando sobre o Brasil. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus estarão entoadas os hosanas mais ternos da misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eli, o tipo de corpo ele farás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, o português na época. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transportadas das imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aí está falando para ele o que ele vai ter que encarnar, né? No caso do Henrique de Sales, né? Glorificando seus esforços na oficina de Deus, aproveitaremos o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas e mais tarde ordenarei, aqui é o ponto importante, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento de humildade e de mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas para formarmos o pedestal da solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Está ótimo tempo. Os negros. E se você pensou que até agora você não tinha nada a ver com isso, perdão, minha querida, você já teve na senzala. Teu pezinho já teve na senzala. E se você se lembrar desse momento e alguém te pedir, Meire, me mostra o teu momento mais importante nessa evolução de espírito imortal que você tem, você vai mostrar essa escrava. Você vai querer que essa escrava se passe na frente. Porque foi essa escrava que te fez aprender talvez metade do que o seu espírito aprendeu até agora em uma única encarnação. E essa promessa Jesus já tinha feito lá atrás, antes de começar. Então, falei tudo isso, expliquei tudo isso para explicar essa manifestação que acontece dentro da Umbanda, que é tão preconceituosa a visão, principalmente de alguns espíritos mal informados sobre isso. Está explicado por que daquele movimento todo. É necessário? Não. Se você ficar sentadinho na cadeira, sem se mexer, a entidade vai falar com você da mesma forma, vai se comunicar da mesma forma. O problema é, esse médium está educado para isso? Está orientado para isso? Número 1. Número 2, o consulente, a pessoa que está ali, ela quer você sentadinho ou quer você todo espavorido e se mexendo? Porque Evangelho segundo o Espiritismo, batei se vos abrir. Pedis e obtereis. Você chega numa casa espírita pedindo o que você quer. Se você não achou ali, você vai para outra, até você achar. Daí, o movimento espírita no Japão está passando por esse momento complicado que nós vemos acontecer. A estrutura de uma casa forte e respeitosa como a nossa querida comunhão franciscana de Xavier. Os problemas que o NEC passa, porque eu não estou colocando só a comunhão nisso. No ano passado nós tivemos acesso às informações lá e eu deixei bem claro, né? Para o Rogério, para Adalberto, a nossa postura. Vibração, pedir que Deus ampare, que Jesus ampare para que o trabalho possa continuar. O trabalho não pode terminar. Seria uma pena muito grande um trabalho como esse terminar. Todo esse processo que aconteceu com a comunhão, eu já vivi em 8 anos de NEC umas 5 ou 6 vezes. De repente desbandeia para uma determinada situação, e aí todo mundo quer falar daquele assunto, quer trazer aquela situação, e blá blá blá, e blá blá blá, e a doutrina vai ficando. Os ensinamentos da doutrina vai ficando. Se nessa hora eu estou pautado no perispírito, estou pautado na glândula pineal, eu estou pautado nas vibrações A, B, beta, gama, etc., como é que eu vou tirar a pessoa dessa sincronia? Como é que eu vou tirar a pessoa dessa obsessão? Falando palavras difíceis? Não, trazendo para o seio de Jesus. É a única forma.
Teixeira, uma palestra que ele faz sobre espalhamento obsessivo. A espiritualidade adversa, a espiritualidade intrigosa do outro lado, eles são muito preparados. Muito preparados. Uma pequena, um grãozinho, uma semente que é colocada, e eles sabem disso, essa semente começa a se espalhar. Essa semente começa a se expandir. E daí, para terminar com um trabalho, é VaptVut. E aí entra mais uma leitura para você. Eu só vou passando indicação. Aconteceu na casa espírita. A sementinha é plantada. Se você deixa essa sementinha fluir, você vai colher esse fruto. Você quer seriedade no seu trabalho? Não se preocupa. Agora, nós, na atual circunstância que nós estamos aqui no Japão, com todo esse mecanismo maravilhoso, é claro e necessário que o Espiritismo tem para nos proteger. Se preocupa com o início da situação. Eu preciso que na sua casa, esses filhos, que eles sim serão a conexão que nós precisamos ter aqui dentro. Por mais que você estude, por mais que você desenvolva, e por mais que nós tenhamos acesso a essa linguagem, eu, ou Adalberto, ou Rogério, ou mesmo vocês, ligados pela descendência ao país, não vão conseguir adentrar dentro da sociedade japonesa para colocar nada. Eu acho que a maioria que tem contato com o japonês conhece como é que é o sistema. Nós somos respeitados? Sim. Nós somos admirados de alguma forma? Sim. Principalmente pelo nosso carinho, pela nossa união, pela nossa alegria. Mas o que você traz não entra. Não vai entrar na minha porta. Da porta para fora eu posso até conviver e ver você, mas da porta para dentro você não entra. Aqui, de lá para cá, deixa que eu cuido. Eu sei o que eu estou fazendo. Essa é mais ou menos a mentalidade da sociedade que nós temos aqui. Para entrar aí dentro, primeiro eu tenho que nascer aqui. Eu tenho que ser fruto dessa sociedade. E aí vão ser os nossos filhos, os nossos netos. Segundo, eu tenho que ganhar a confiança dessa sociedade. Como ganhar a confiança de um japonês? Papinho? Conversinha? Ou você mostra ou você não. Se você mostrar, é diferente. Pelo menos o meu convívio com a sociedade japonesa me ensinou isso. Não adianta falar. Vai e faz. Então, se eu falar que eu sou brasileiro, o que eu tenho de brasileiro, o que tem o Brasil para mostrar de bom para o Japão, eu vou ter que falar de um povo trabalhador, de um povo bem-humorado, de um povo unido. Apesar dos pesares, a gente pode levantar N situações contrárias ao que eu estou falando, mas não deixa de ser. Só que ainda estamos muito abaixo do limite do que a gente precisa para considerar uma situação média, de exemplo. E a preocupação maior é, dentro da sua casa, para esses filhos que você está criando para essa próxima etapa, que o Espiritismo precisa passar dentro do Japão. Esses critérios estão sendo obedecidos? Essas crianças estão vendo exatamente esse comportamento espírita seu? Porque se você se considera um verdadeiro espírita, ou pelo menos tentando seguir os moldes da doutrina espírita, você vai precisar desse livro. Quer ver eu errar agora? Não, bem de evangelho. Você vai precisar abrir esse livro no capítulo 17 e ler o item 3. O que é isso? Homem de bem. Não precisa muito não. Abre aqui. Já estudaram no Evangelho? Já? Lembram? Lembra mesmo? Item por item? Mais ou menos. Estudou quando? Quanto tempo faz que estudamos o Homem de Bem no Evangelho? Quanto tempo faz? Uns dois meses? Estudamos o Homem de Bem no Evangelho? A última vez que demos aqui? Não sei, a gente estudou essa semana. Essa semana, velho? É que a gente estudou Tem 2 meses. Não, então, no final eu sei que é aquele que está tentando adquirir uma dessas virtudes. Microfone perto. Né, está no caminho, né, De ser para alcançar as outras virtudes, que é a benevolência, que é a paciência, que
integridade, que é humildade, que é, né? Bom, muito bom. Temos tempo, né? Então, a Mary falou que tá certinho, o final tá certinho. Só que é só o final. E faz uma semana que ela estudou. Vocês estudaram, nós estudamos. E provavelmente deve ter caído no Evangelho do Lar várias vezes. Eu, sinceramente, se conselho fosse bom, a gente vendia, como diz por aí, né? Orientação a vocês que praticam o Evangelho no Lar. Toda semana, todo. Independente do outro versículo, da outra parte que vocês vão ler, põe esse aqui toda semana. Muita gente adiciona leituras adicionais, né? Sinal verde, né? O que mais que dá para adicionar? Linha de luz, Pão Nosso. Pão Nosso, linha de luz, enfim, tem várias leituras interessantes. Pode adicionar, mas não esqueça essa aqui. Essa aqui vai te orientar a você se preparar. Veja bem, não é você estar preparado ou preparada, mas a se preparar para produzir essa próxima geração, que precisa vir com essa estrutura para tentar dar o passo seguinte que nós, segundo esse compromisso aqui, estamos entendidos. Isso aqui é compromisso. Agora você entende porque 23 anos se passaram, você não comprou a sua casa, você não comprou o seu carro e você ainda está aqui? Porque você assinou esse contrato do outro lado. E aí cada um, muitos até quando eu falo isso, muitos até, que isso, rapaz, você tá maluco que eu ia assinar um contrato desse, roubada? Desculpa, mas quando você voltar você vai ter que prestar conta pro seu benefício. Tá lá assinando. Ele vai mostrar para você, ó, não é carimbo não. Ó, lembra que você assinou por extenso? No Japão é carimbo. No Japão é carimbo. Lá também é. Assinatura por extenso. Tá lá, comprometido, você faz parte disso aqui. Por que bate uma tristeza tão grande na gente? Acho que vocês, Gério, Adalberto, todos nós, Meire, todos nós, Cristina e todos nós. De vez em quando não dá um vazio. O que está acontecendo? Estamos fazendo as coisas certas, estamos estudando, estamos fazendo o trabalho, estamos nos esforçando. Mas por que esse vazio? Porque alguma coisa lá dentro fala assim, está errado, está faltando. Vamos voltar atrás, vamos dar uma olhadinha de novo. Mas a gente está ainda num ritmo, numa velocidade de vida física muito grande, não dá tempo de estudar essas coisas. Não dá tempo de parar, não tem como. Os compromissos que vocês criaram, que eu criei, enfim, que nós criamos aqui, já não deixam mais a gente parar para pensar nisso, não. Ano passado, Maria Cristina, que eu me dei o privilégio de não trabalhar, ano retrasado. Agora nós estamos pagando aí. Eu botei na minha cabeça que eu não vou trabalhar. Loucura. Coisa de espírita doido. Eu estou falando que eu sou meio doido da cabeça. Eu falei pra Marcos que eu não vou trabalhar esse ano. Eu tinha 6 meses de seguro-desemprego. Eu falei, não vou, esse ano eu não vou trabalhar. Pronto. Eu tinha minha escolinha dá uma rendinha. Não dá nem pra pagar as contas de casa, não dá uma rendinha. Eu não vou trabalhar. Ela falou, dane-se. Eu também não tô nem aí, não. Não trabalhei. Eu tinha botado uma coisa na minha cabeça. Eu preciso focar o meu espírito em alguma coisa. Tá errado. Tô trabalhando que nem um maluco. Eu almejo coisas, claro, como todo mundo aqui, eu quero, né, agora vou começar esse ano que vem, começar uma faculdade com uma filha. No outro vão ser 2. Em casa é assim, na sequência. Ela trouxe uma, podia trazer com uma diferença maior, tá? É tudo em um ano só. Ela forma esse ano no pouco, o outro ano que vem vai se formar, vai os 2 na faculdade, olha só o tamanho do problema. Bom, mas vamos tocando adiante que consegue. Só que eu fiz essa loucura, não vou trabalhar. O cara fica 1 ano sem trabalhar no Japão, é louco, vagabundo. Não é nada da vida esse peão. Não trabalhei. Fiquei no NEC. Fiquei na minha vida espiritual. Estudava que nem uma maluca. Ela olhava e falava assim, você vai ficar louco de tanto ler. Era na internet, era nos livros, era revisando livros dos espíritos, li, reli de novo. Peguei o marcador, a caneta marcadora, comecei a marcar. A minha Bíblia está toda marcada. Quem me vê falou, esse cara está obsidiado. Esse cara deve estar com um problema muito grande. Eu só botei na cabeça que o meu trabalho no NEC estava me deixando insatisfeito, eu estava triste. E ela entendia isso, que eu chegava em casa depois de um domingo, era para não estar feliz. Eu acho que se você sair de um trabalho espírita e estiver triste, estiver
chateado, alguma coisa está errada. Sair pior do que quando entrou. Algo está errado. Era exatamente isso. É óbvio que tem a canseira, né, mediúnica, estava explicando isso para o Fábio lá fora agora há pouco. Você tem aquele cansaço normal da doação mediúnica que você faz num trabalho, principalmente no meu caso, né, nesse caso de intuição. A intuição não vem sozinha, você tem, mas ela é auxiliada pela espiritualidade. Esse processo é cansativo, tem desgaste mediúnico nisso, né? Mas eu saía triste, não era cansado. Isso aqui em 1 hora, 2, eu estou recuperado. Se eu deitar, fechar os olhinhos, dar um cochilinho de 30 minutos, eu estou recuperado. Agora aquela coisa lá dentro não recuperava. Eu falei, mas tem alguma coisa errada, eu estou muito triste. E não é assim, eu não vou continuar fazendo o trabalho assim. Não dá, não rende. É como eu disse, eu gosto de me divertir fazendo o meu trabalho. Sabe? Eu gosto de trabalhar com o que eu gosto. Seja na doutrina espírita, seja no dia a dia, no meu trabalho no dia a dia. De preferência, todos vocês, claro, como eu. Nós gostamos de fazer o que a gente gosta. E eu estava indo com um trabalho que não estava me deixando rir. Ou parar. Não interessa. Mas, cara, tu tá louco, 2 filhos. 3, na verdade, com mais velho, às vezes estava empregado, às vezes não estava, às vezes me dá uns 10 aí, 5 aqui e tal. A mulher, Maria Cristina, ainda tem um gasto grande, ela tem problema para cuidar de pressão alta, tem remédio todo mês, a despesa de casa, e o maluco fala que não vai trabalhar, ele não trabalha por 1 ano, esse cara é louco, prende ele. É mais ou menos o que ele falou e não é me autogravando. Se eu hoje entender que eu preciso sair de Haiti e vim para Guma, porque... Meu nome aqui? Cipose? Não, todo lugar aqui. E Cesar? Porque em Cesar, que é um maluco, Outro fazendo maluco. uma loucura lá e levando meio mundo para um caminho perdido, desculpa, semana que vem eu estou morando aqui. Tentando chegar perto desse doido chamado Adalberto. Se eu perceber que tem irmãos meus indo para um caminho errado, por causa da falta de orientação de alguém, ou da má intenção de alguém, eu estou dentro. Eu vou mesmo. Quando eu fui pro NEC, eu recebi as seguintes orientações. Não vai não, cuidado, hein? Você vai se quebrar lá. Vai ser feio. E realmente eu tinha esse medo no primeiro momento. Por causa do preconceito que eu disse que eu falei. Já comentei aqui que eu devia ter evitado e não evitei. Hoje, eu entro e bato no peito. É entidade ruim, já brinco, entre aspas, porque é brincadeira, mas é com um tom de verdade. Muitas pessoas que chegam lá no NEC, nossa, eu tô com um problema com uma entidade aí muito forte. Eu falei, é forte? Manda vir em mim. Pode sair de ser em mim. Fica no meio. Porque se a entidade ela vai fazer efeito em você, vai fazer em mim também. Tô aqui, tem. Lá no Caritas eu era totalmente louco para essas pessoas. Vai viver obsidiado o resto da vida dele. Ah, querido, se você acreditou na tua luz, esquece a tua treva. Não existe mais treva na tua vida. Eu bato no peito com o maior respeito. Apesar que do lado de lá tem gente que não quer saber de respeito. Mas eu tenho. Mas eu bato no peito para qualquer atendimento que eu faço lá no NEC. É coisa forte? Tá. Vem. Um pouquinho. Vai pegar? Não vai. Enquanto a minha cabeça estiver voltada para aquele ponto que tem luz, pode jogar que treva o que você quiser. Eu não fico perdendo meu tempo explicando, olha, não, viu, é a afinidade, tal, a radiação, é gama, beta, alfa, e não. Amigo, tu pensa no bem? Segue teu caminho. Você pensa no bem, não tem mal que te atrapalhe. E não precisa muito, eu até brinco muito com isso, né? Brinco de uma forma positiva, claro. Ser obsessor, nossa, tarefa fácil hoje. Eu tô doido para voltar para lá porque eu tenho algumas coisas para resolver. É muito simples, é muito fácil. Obsessor, ele fica assim, eu fico imaginando muita gente que chega num trabalho espírita lá, por exemplo, o problema do obsessor, rapaz, isso aí também é uma parte que eu vou copiar, aliás, eu vou copiar do pastor Cláudio Duarte. Né? Ele fala que o obsessor que gasta o seu dinheiro, nossa, minha estrutura desde 23 anos de Japão, pai, não sobra nada. O obsessor está levando todo o meu dinheiro embora. Eu fico imaginando o obsessor olhando para essa situação e falando, eu não. O
fazendo nada, não. É ele. Aliás, o obsessor, ele quer aprender com o cara lá, porque meu obsessor, ele deve falar assim, nem eu, vou até anotar o que ele tá fazendo aí, pra fazer com umas outras pessoas aí que eu preciso pegar. Você tá dando aula de má administração pro obsessor. E aí você culpa quem? O obsessor. Ah, problema com a minha família, o obsessor. O tal obsessor nem chegou perto. Você fala assim, o professor fala assim, nem tanto, e piorou ainda. Piorou ainda, né? Não precisa de muito. Por quê? Porque ainda há muita maldade em volta de nós. Então ele quer pegar esse grupo inteiro, tão simples. Ele vai ali, pega um vigilante qualquer. Eu vou usar só de exemplo, mas não é só não, tá? Olha, encosta aqui. Coisa errada, falando coisa errada. Tá? Você tá falando coisa errada. E ela começa aqui a olhar pra mim e fala, ih, você deixa eu falar besteira, coisa estranha, tá falando nada que parece. E depois ela sai, você vê a palestra do tal do Davis lá? Nossa, o cara não fala nada que presta, uma coisa não encaixa com a outra, e vai botando, daqui a pouco ninguém mais quer saber de palestra espírita. Ninguém mais tem paciência pra escutar nada. Já começa o clima na hora, uma vontade de sair lá pra fora. Eu, Fábio, Maria Cristina aqui fumando, então vai querer correr lá pra fora. Vocês vai dar vontade de fazer xixi horrível, banheiro congestionado. Ninguém quer ficar na sala, ninguém quer ouvir. Por quê? Obsessor? Porque aí essa sala ia estar realmente bastante cheia, né? Para incentivar todos nós a não ficarmos aqui. O obsessor é você mesmo. O obsessor é você mesmo. Tá com problema com o obsessor? A primeira coisa que eu falo, eu acho que vocês participam de um trabalho espírita, não sei se vocês têm essa cara de pau, eu creio que vocês são muito mais caridosos do que eu, porque eu sou meio jogo duro. Ó, quer olhar teu obsessor?